Bem-vindos a mais um dos vídeos aqui da nossa série sobre gramática latina. E hoje a gente entra aqui num assunto mais complicado, mas ao mesmo tempo nós temos uma certa semelhança na nossa língua, né, no português, com esses casos aqui dos verbos latinos, né, com essas coisas que acontecem com os verbos latinos, certo? Então é muito importante nós agora que a gente aqueça, né? É importante que a gente aqueça, como eu sempre digo quando a gente vai tratar desse conteúdo gramatical, que a gente aqueça a imaginação antes de começar a sair pensando assim, né? Antes de começar a pensar sobre esses nomes específicos, essas nomenclaturas gramaticais. Então a gente tem que exercitar essa imaginação do que é da origem da nossa língua ou das línguas, né? Então eu já disse aqui em outros vídeos e retomo isso aqui, que é muito importante, né? A língua não sai de um lugar qualquer, não sai de um jogo, não sai de um desenho. Não, a língua sai direto. Podemos dizer que ela é o símbolo, ela vem com um símbolo e com um mecanismo já direto da natureza, né? Direto do universo, direto daquilo que nós somos, daquilo que nós, direto daquilo no qual nos inserimos, né? Então, ela não vem, a linguagem não vem de um sistema pronto que depois ela é uma abstração de um outro sistema. Não, ela é aquilo que está em contato direto com o universo, né? Então, quando nós temos, por exemplo, esses certos outros modos de representação ou da natureza ou de certas partes da natureza ou de uma ciência ou de uma técnica, por exemplo, normalmente esses símbolos eles estão ligados à natureza, com certeza, mas eles já são uma abstração de uma abstração. E a língua ela é a abstração que está mais ligada a tudo quanto é possível que aconteça e até ao que é apenas objeto de realidade e não necessariamente um objeto concreto, algo que realmente aconteça, né? Algo que realmente possa acontecer nesse universo, né? na natureza. Né? Então, nós vamos falar aqui dos verbos latinos. Começando pelo que é um verbo, tá? O verbo é uma ação. Os verbos são ações, são processos e também estados, certo? Nós temos um verbo que nós dizemos, né, ser, estar. Nós temos no latim, por exemplo, esse, est, sunt, né? É, são, estão, são, né? Ou está, né? Então, esses verbos, eles ligam nomes aos nomes, eles podem designar essas coisas que são feitas no tempo, são feitas ou por alguém, ou que acontecem alguma coisa, ou que alguma coisa faz. Talvez não faça por sua própria intenção ou algo assim, mas nós podemos personificar as coisas, por exemplo, e tratá-las como se elas fossem seres que têm uma vontade ou que agem, mas elas não são. Apenas algumas expressões são anexadas às coisas, né? Alguns verbos, por exemplo, são usados com as coisas, mas apenas para que nós possamos imaginar esses processos e essas ações. Então nós podemos imaginar vários processos aqui para a gente começar. Uma pessoa pode cozinhar, por exemplo, e quando nós pensamos no verbo cozinhar, nós já nos inserimos em certas memórias e já nos inserimos em certas imagens. Não imaginamos o verbo cozinhar fora de uma cozinha, por exemplo. Não imaginamos o verbo cozinhar fora de um contexto em que se possa cozinhar. Nós imaginamos o verbo cozinhar dentro de uma cozinha. Nós imaginamos alguém com
alimentos com matéria-prima para que se possa fazer os alimentos, nós imaginamos alguém com ferramentas com as quais se possa cozinhar. Então, notem que esses verbos eles estão ligados a esses contextos externos de uma forma muito particular, muito específica de cada um. E isso é muito importante da gente sempre pensar. Então, quando a gente está aprendendo a língua nova, nós construímos essas... Sempre que nós vemos um verbo, sempre que aparece, por exemplo, num texto até do Família Romana, algum verbo, nós devemos não só ver aquele verbo e só interpretar aquela frase, né, ou imaginar o que tem naquela frase, mas também nós precisamos pensar um pouco sobre o contexto da frase, sobre as coisas que acontecem naquela frase e como que aconteceu aquilo ali. Às vezes tem uma forma específica com a qual algo aconteceu que é muito próprio de um verbo e que não é próprio de um verbo semelhante, certo? Então, o que os verbos podem fazer? Vamos meditar um pouco sobre as ações às quais eles se referem, certo? Então, nós temos aqui, um verbo ele pode informar algo que aconteceu, algo que alguém faz ou que alguma coisa faz, pode falar de um processo, né? Pode estar se referindo a um processo e nós sabemos que os verbos contêm ainda outras informações importantíssimas para a nossa imaginação. Nossa imaginação é ligada às experiências. Nós estamos sempre ligados às nossas próprias experiências e quando nós ouvimos uma história contada por alguém, por exemplo, pode ser uma poesia, pode ser uma narrativa, quando nós ouvimos essas histórias, elas só são possíveis de serem imaginadas porque nós temos alguma experiência e nós também estamos no mesmo universo do real, do que é real, que essas histórias estão. Senão não poderíamos imaginá-las. Se não fosse algo próprio nosso, nós não conseguiríamos produzir essa imaginação daquilo que ouvimos. Então nós precisamos de alguma certa experiência para que nós possamos imaginar e possamos até passar por novas experiências, pelo menos de uma forma imaginativa. Portanto, esses verbos eles precisam expressar precisam trazer algumas informações muito importantes com eles. Eles precisam trazer então um tempo de acontecimento, né? Então o verbo precisa informar se ele é uma ação estendida, né? Não necessariamente os verbos vão informar tudo o que poderiam, mas uma boa parte nós sabemos que a língua latina contém e que a língua portuguesa também contém. Contém formas de expressar esses acontecimentos, essas ações. Então pode ser uma ação estendida, uma ação pontual, pode ser também algo que acontece agora, que está acontecendo, tá? Pode ser algo que tem um início e não tem necessariamente um fim, não sabemos quando vai acabar e nós podemos expressar isso. Nós podemos inclusive dizer que alguns verbos se equiparam na sua continuidade no tempo a uma linha reta que tem um início e que não tem um fim, ou a uma linha reta que tem um ponto inicial e um ponto final, né? Nós podemos dizer então que tem verbos que eles são em que eles estão num tempo, eles são expressos de tal modo que eles são pontuais, algo que aconteceu, que já acabou, né? Algo que simplesmente tem um início, um meio e um fim já expressos nele mesmo. E quando nós temos, por exemplo, esses tempos, né? Além dessa expressão de continuidade do modo como eles acontecem no tempo, nós temos também o tempo. Ele pode ser algo que aconteceu, que é do passado, pode ser algo que é do futuro, né? Então, essas combinações são muito importantes de serem tomadas conscientemente, certo? Então, quando algo começou, já aconteceu, já teve o seu fim, nós dizemos que ele foi feito do início, né? Ele é algo que tem início, meio e fim, e por isso temos
para eles a denominação, por exemplo, de um verbo perfeito, num tempo perfeito, certo? Então, porque ele é exatamente isso, perfeito, do início, feito do início ao fim, ou imperfeito, algo que tem um começo e não tem um fim, ou algo no qual não se tem indicação de fim, por exemplo. Só se tem indicação de que aconteceu ou de que começou. E também os verbos podem expressar apenas uma possibilidade de acontecer algo, e não algo que tenha acontecido, que tenha iniciado, mas algo que é uma possibilidade. E se é uma possibilidade, ela é uma possibilidade agora, ou foi uma possibilidade, e não se tem necessariamente uma resposta se aconteceu ou não. Se tiver, será usado outro verbo, mas eles vão expressar essas possibilidades também. Isso é muito importante de nós notarmos. Por exemplo, nós teremos no português, né, nós temos esses exemplos, assim como o caso subjuntivo, para que aconteça. Não necessariamente aconteceu, não estamos falando de algo que aconteceu, não estamos falando de algo que acontece, estamos falando apenas de uma condição, por exemplo, para que aconteça, certo? Então, vamos começar analisando aqui a voz dos verbos, né? Então eles podem ser algo que faz alguma coisa ou que sofre alguma coisa, né? Os verbos podem estar na voz ativa e na voz passiva, ou seja, eles podem indicar algo que tem uma direção de um sujeito que faz algo ou de um sujeito que sofre algo. Ele está ligado com certeza a esse sujeito, certo? Então nós temos aqui um exemplo muito simples que é Julius amat Emiliam. Ou também poderíamos dizer, é a mesma frase, Julius Emiliam amat. Emiliam amat. Aqui nós temos um verbo amat. Esse verbo amat na terceira pessoa. Ele ama. Ele está... nós sabemos aqui, temos uma palavra no acusativo, Emiliam, o que indica um objeto direto, né, o que seria um objeto direto na língua portuguesa. E nós sabemos que é Julius, né? Julius amat Emiliam. E também podemos dizer a mesma coisa, podemos expressar a mesma relação, mas de um outro modo escrito. Podemos dizer Emilia a Julio amatur. A Julio amatur. Emilia a Julio amatur. E semelhantemente no português nós temos Emília é amada por Julius, né? Ou por Júlio. Emília é amada por Júlio. Então, quando nós temos a voz passiva, ela tem aqui algum modo interessante, um modo diferente de se dizer, e o português carrega isso do latim também, essa semelhança, né? Então, no caso, na primeira frase que nós temos, é apenas ama. Alguém ama outro alguém. E no segundo caso é alguém é amado. Emília é amada por Júlio. E quando nós temos aqui isso que seria no português um agente da passiva, da voz passiva do verbo, ou seja, daquele verbo que faz com que o sujeito sofra algo, quando nós temos esse agente, nós temos o uso do caso ablativo daquele elemento da frase, né? Então, a Julio amatur, a Julio, pelo Júlio, certo? Então, é esse aqui o agente da passiva, aquele que faz algo também, mas não é o sujeito, não é o sujeito. Ele age, mas não é o sujeito, porque o sujeito da frase, da onde a imaginação parte, é de Emília. Emília a Julio amatur. Então nós temos esses dois modos de escrever, sempre isso acontecerá, né? Então os verbos eles têm a voz passiva e ativa em todos os tempos verbais. Quando nós temos um verbo
no presente nós temos a voz passiva, a voz ativa e a voz passiva, como é o exemplo que eu dei aqui, que é ama, no presente. Quando nós temos o pretérito, nós temos também a voz passiva, e nós temos a voz passiva para aquelas ações que eu disse no início, que eram pontuais, para as ações que tiveram um início e não tiveram não se informou um fim, né? E para o futuro também, para algo que acontecerá e para algo que terá acontecido no futuro, né? Nós podemos tratar também de algo que terá acontecido, tá? Isso é muito importante de se notar. Nós teremos esses tempos verbais e a voz passiva e ativa para todos também. O infinitivo, agora nós falamos das vozes, né? A voz do verbo. Vamos falar agora do infinitivo, que é um verbo no infinitivo. Nós temos um verbo no infinitivo no português, por exemplo, amar. Amar é um verbo no infinitivo. E o que é um verbo no infinitivo? Não vamos necessariamente definir o que é, mas vamos pensar. O que nós imaginamos quando nós ouvimos um verbo no infinitivo? O que nós imaginamos, o que ocorre na nossa imaginação? Quando nós dizemos amar, como eu disse antes, pode ser o caso de cozinhar. Quando nós pensamos apenas nesse infinitivo, cozinhar, nós imaginamos alguém numa cozinha, nós imaginamos uma ação de alguém cozinhando, certo? Nós podemos estar ligados a um elemento ou outro dessa ação, mas ela em essência fica nesse verbo no infinitivo. Então esse infinitivo ele é muito importante porque ele consegue fazer com que nós tenhamos uma ação ou uma expressão, né, de um acontecimento ou de um processo, nós tenhamos isso, ou de um estado, que nós tenhamos isso essencialmente na nossa imaginação. Então quando nós ouvimos amar, nós podemos imaginar muitas coisas ligadas a isso ao mesmo tempo. Nós podemos reter a parte que é amar de vários atos que nós temos na nossa memória. Isso é uma capacidade que tem seus estudos específicos, tem suas denominações e nós não vamos entrar exatamente aqui. Mas esse verbo aqui no infinitivo ele nos faz enxergar isso, que não é necessariamente alguém fazendo isso, mas ele já dá a ideia disso, certo? E os verbos no infinitivo no português nós temos basicamente esse infinitivo que seria um infinitivo presente, né? Mas que também é usado para todos os tempos verbais. Já no latim nós temos os infinitivos, né? Nós temos um infinitivo que se refere a algo que foi perfeito. Nós temos um infinitivo normal, como por exemplo amare, né? Um infinitivo daquilo que é no presente, amare, como amar. E nós temos também amavisse, certo? Amavisse se refere a algo que começou e que agora terminou, né? Então ele será usado para todo o contexto que tiver essa perfectividade, algo que começa e termina, que já está ali pressuposto o término. E também aquilo que vai acontecer. Ele pode se referir àquilo que ainda não aconteceu e aquilo que pode acontecer no futuro. E para isso nós teremos esse infinitivo perfeito, né? Esse infinitivo futuro, esse infinitivo futuro. E nós teremos, por exemplo, para amare, teremos amaturum esse. E isso vem do infinitivo de ser estar, nós temos no presente esse, o perfeito fuisse e depois no futuro futurum esse, será, né? Algo que acontecerá ainda, certo? E eles apenas trazem essa ideia geral do que é aquela ação.
Eles ainda não são alguém fazendo, uma pessoa ou mais fazendo aquela ação, eles são apenas a ação abstraída de um todo, de um contexto. Esse é o infinitivo, dá essa ideia de todas as possibilidades, de abstrair o verbo ou a ação de todas as possibilidades em que ele acontece. Nós podemos fazer isso. Nós sabemos que os verbos ou que as ações acontecem em contextos. Elas não podem acontecer fora, né, na realidade, não acontecem fora de uma narrativa, de uma ação que se concretizou, mas nós podemos ter a ideia de tudo ao mesmo tempo que acontece. Isso é muito importante da gente compreender aqui, porque nós usamos isso, mas não temos a consciência de que isso é usado. E no latim, como muda um pouco e como nós temos novas possibilidades de uso que nós não temos na nossa língua, nós precisamos compreender um pouco disso. Então temos alguns exemplos do uso desse infinitivo no latim. Temos aqui Marcus dicit magistrum esse bonum. Marcus dicit, Marcos diz que o seu professor, vamos fazer uma tradução aqui, que o seu professor é bom. Nós dizemos assim no português, mas agora nós temos, no latim nós usamos esse infinitivo. E após o verbo dicit, que não é infinitivo, claro, não é o infinitivo é esse, nós usaremos uma palavra aqui no acusativo, que seria o objeto direto. Marcus dicit magistrum, que vem do nominativo magister, magistrum. Marcus dicit magistrum esse bonum. Então, disse o professor ser bom, né? Seria algo assim. E agora, nós temos a possibilidade do Marcos estar narrando algo que já aconteceu, que já teve o seu fim, né? Então ele pode dizer, Marcos diz, agora novamente esse verbo no presente, mas ele pode estar dizendo assim, Marcus dicit magistrum fuisse bonum, fuisse bonum. E nós temos aquele ato de ser, do ser estar, né? O ato não, é aquele estado. Nós temos aquele estado, mas agora no passado. Marcus dicit magistrum esse fuisse bonum, fuisse bonum. Não que ele seja, mas que ele teve sido, né? Marcus dicit magistrum futurum esse bonum. E aqui nós temos o futuro. Marcus dicit magistrum futurum esse bonum. Futurum esse. Não é esse nem fuisse. Ou seja, nós podemos até estabelecer uma graduação de tempo conforme com uma linha central que pode ser uma representação do presente, né, e dos verbos no presente. Os verbos também podem imperar, como no português, né? Nós podemos pensar, por exemplo, num pai que diga a uma filha para que ame o seu irmão. Então o pai poderia dizer, ama fratrem tuum, ama fratrem tuum, ama, né? E também temos no português, ama o teu irmão, ou seja boa, né? Seja boa com teus colegas. Nós temos um imperativo muito fácil aqui de compreender, porque é muito semelhante ao português. Temos o indicativo, e o indicativo são esses verbos que nós estamos acostumados, né? Eles têm essa ação já com as pessoas e já estabelecem essa relação com as pessoas, né? Então, com uma pessoa ou mais, e essa relação entre um observador, né? Então eu tenho um observador central que posso ser apenas eu, pode ser apenas eu mesmo, né? E também temos ou observadores, né? Então ou seja, da onde parte a frase, podemos ser nós, e temos como nos referirmos
há outros, aqueles que não estão na primeira, poderiam ser, por exemplo, no singular, né? Ou aqueles que não estão na primeira ou na primeira pessoa, digamos assim, tá? E essas relações, elas são importantes aqui porque são elas que dão essa identificação ao indicativo, certo? Então, um exemplo aqui que nós temos é aquele que do qual nós falamos antes. Julius Emiliam amat. Emiliam amat. E o verbo aqui, amat, na terceira pessoa do singular. Nós temos apenas um sujeito que ama, né? Julius Emiliam amat. E depois nós temos o conjuntivo, que no português nós teremos o nome de... Nós teremos esses casos do subjuntivo, que são muito semelhantes ao conjuntivo. E nós temos ut amet, por exemplo. Ut amet. E o exemplo, Marcum iubeo, eu mando ou eu ordeno que Marcum iubeo ut amet fratrem. Ut amet fratrem. Então, que ele ame o irmão. Marcum iubeo, ego, Marcum iubeo ut ego, eu. Ego Marcum iubeo ut amet fratrem. E fratrem aqui no acusativo. Ut amet fratrem. Marcum também no acusativo, porque temos esse Marcum aqui depois de iubeo, de iubere. Lembrando que iubeo não é um conjuntivo. Não se trata de um verbo no modo conjuntivo aqui. Mas, ou melhor, da classificação do conjuntivo, mas sim apenas um verbo na primeira pessoa do indicativo, certo? Então temos depois para o conjuntivo ut amet. E aqui um exemplo, né, de todas as pessoas, da primeira, segunda, terceira, no singular e no plural, para o verbo amare, do qual nós falamos, do qual nós nos usamos aqui para os exemplos, na voz ativa e passiva. Ego amo, tu amas, ille amat, nós amamos, vós amatis, ili amant. E depois na voz passiva. Ego amor, tu amaris, ille amatur. Lembrando que nós temos ali, nós podemos notar isso como amat e amatur. Apenas a diferença desse ur nessa terceira pessoa. Temos nós amamur, vos amamini e ili amantur. Ili amantur. Certo? Então, ficamos por aqui com a lição dos verbos e até um próximo vídeo aqui do nosso canal do YouTube. Muito obrigado.